Ele é professor e é também sargento da Polícia Militar, Estado da Bahia, e é candidato a vice-prefeito na chapa do candidato José de Arimateia dos Republicanos. E agora nós estamos às 7 horas e 30 minutos. Vamos começar o tempo agora contando para o candidato. Bom dia, candidato. Bom dia, Edilson. Bom dia a todos os ouvintes da Precisa FM. Como é que o senhor chegou a esse momento de compor uma chapa com a Arimateia? Como foi a construção dessa ideia, candidato? Primeiramente, fazendo a correção, Edilson, eu sou cabo da Polícia Militar. Existe essa confusão, as pessoas confundem muito, né, a graduação de sargento e cabo. O cabo fica entre o sargento e o soldado. Eu sou cabo da Polícia Militar há 17 anos. Trabalhei 11 anos na linha de frente, combate ao crime nas ruas. E há 6 anos trabalho na gestão de projetos da base comunitária da Rua Nova, um trabalho muito bem consolidado na segurança pública, que foi o que me credenciou justamente a estar aqui como candidato a vice-prefeito de Arimateia, quando fomos solicitados pelos republicanos a escrever um plano, um programa de segurança pública para a Feira de Santana, haja visto que é um dos problemas históricos e crônicos da nossa cidade. E também pela minha perspectiva de professor, de desenvolver projetos de robótica educacional nas escolas públicas aqui de Feira de Santana, também que me credenciou a estar nessa seara, participando dessa eleição como vice, justamente também numa perspectiva de trazer algumas soluções para outro problema que é muito difícil aqui no nosso município, que é a educação. Então foi por conta da minha competência nas duas áreas, tanto na segurança pública quanto na educação, que me credenciaram a estar aqui hoje. É evidente que nós temos dois problemas muito sérios, que é a educação e a segurança pública. Nós temos hoje Feira de Santana também com a questão da mobilidade urbana, a questão do índice de desemprego, né, na economia. E o senhor que tem uma convivência ali com a região, né, Rua Nova, né, onde o senhor tem ali a sua forte base, e ali o senhor está próximo de um local que é o Centro Comercial de Feira de Santana, que é o Centro de Abastecimento, onde também a segurança tem algo a ver. O que o senhor pensa com aquela região, com o centro de abastecimento? Como você elencou, Gilson, Feira de Santana, ela possui vários problemas. E assim, o que a gente pode observar é que Feira de Santana é uma cidade provinciana. Feira de Santana é a 34ª cidade do Brasil, a segunda cidade da Bahia, mas ainda nós estamos muito atrasados. E respondendo a sua pergunta, a gente justamente com esse propósito de colocar Feira na rota de desenvolvimento do progresso, a gente vê aquela área ali do centro de abastecimento com bastante ressalva. Por quê? Principalmente agora por conta do shopping popular. Porque nós já falávamos na primeira audiência pública lá com os camelôs, que foi acontecida no Cuca, que seria alguns impactos negativos ali, principalmente para aquela área ali do centro de abastecimento e Rua Nova. Por quê? Porque a quantidade de camelôs em Feira de Santana beira os 12 mil. E o shopping popular são apenas 1.800, quase 2.000 vagas. Ou seja, nós temos um déficit aí de quase 10 mil, de mais de 10 mil unidades para alocar esses camelôs. E aí eu te pergunto, Gilson, o que é que essas pessoas vão fazer agora, mais de 10 mil pais e mães de famílias jovens que perderam seus empregos? Principalmente quando o território, isso agora como especialista em segurança pública e sociólogo, quando um território ele sofre com a questão da desigualdade social e principalmente com a questão do desemprego, ele se torna um solo fértil para o aumento da criminalidade. E a gente, partindo para a realidade de feira, a gente vê que muitos desses feirantes, desses ambulantes, eles, principalmente os jovens, eles estão ali procurando uma alternativa para não entrarem no mundo do crime. E aí vem toda essa reformulação do centro e essas pessoas perdem seus postos de trabalho. E aí, nessa primeira audiência pública lá no Cuca, a minha preocupação como policial era justamente do aumento da criminalidade e dos índices de violência. Até porque esses jovens, esse batalhão de jovens, tendem a ser recrutados justamente, principalmente pelo crime organizado aqui em Feira de Santana, né? A questão das facções que já tomaram a periferia da cidade. Nós sabemos como a realidade, nós policiais militares que estamos nas ruas e sabemos a realidade das ruas, vivemos essa realidade, a gente sabe que hoje Feira de Santana é uma cidade caótica. Os índices estão aí, né? Os índices de homicídios de feira já passaram a média de um por dia. Então,
A gente está numa cidade totalmente segura, que não traz possibilidades de emprego para esses ambulantes e que com toda essa reformulação tende com que o crime na nossa cidade ele venha a crescer. Bom, mas a gente, evidentemente que quando você fala em câmbio, em mudança de governo, muda-se a política de determinados setores, a filosofia e, obviamente, que um fato concreto é que está aí o Centro de Abastecimento hoje com mais um shopping popular, com os ambulantes que já saíram das ruas. E qual a solução que o seu grupo político, e o senhor especialmente participa dele, tem para esse caso? Maravilha. Que é o foco no momento em Feira de Santana. Excelente pergunta. A nossa perspectiva é justamente rever esse contrato por inteiro. Reavaliar essa reformulação, né? Como a prefeitura tirou os camelôs e não deram alternativa. Nossa ideia é justamente rever esse projeto, tentar alocar os camelôs, principalmente esses 10 mil pais e mães de famílias que estão sem seus empregos, alocarem eles, fazendo valer a vontade deles, que é justamente o comércio aberto. Até porque essa questão do shopping popular, ela vai de encontro à identidade do nosso município. Feira de Santana, ela é mundialmente conhecida como uma cidade de comércio. É uma cidade de gente ligeira, de pessoas, de comerciantes criativos, pessoas inovadoras que vivem do comércio. E aí, quando a gente quebra essa característica, né, o nome já fala Feira de Santana, para um shopping, né, dando ênfase a esse shopping e esquecendo esses camelôs, a gente está indo de encontro à identidade. Então, principalmente, tentar realocar eles para um local a céu aberto, que isso aí depende também de um estudo a ser feito, mas que a gente venha fazer valer a vontade deles, de que a gente trabalhar a céu aberto como eles sempre trabalharam, né? Agora, considerando, candidato, que eles já saíram dos locais onde estavam, né? Salles Barbosa, por exemplo, está liberado, Seus Espaços liberada. E, obviamente, quando você fala em Camelô, está falando no centro da cidade. Que solução física teria pela falta de espaços? Os 12 mil não caberiam dentro do próprio shopping popular, não é em tese, não. Podia haver até um remodelamento, mas em tese não caberiam. Então teria que haver um espaço. Ou eles voltam para as ruas onde estavam, ou voltam para um espaço físico determinado. E teria essa opção hoje? Gilson, eu sou sensível à questão dos camelôs desde a primeira audiência pública, como eu acabei de falar. Então, como vice-prefeito de Feira de Santana, eu iria trabalhar, militar para que eles voltassem para o centro, agora de uma forma organizada, e que fizessem também uma contribuição até para custear todo o processo. Inclusive, eles defendem até essa proposta de, né, pagarem um tributo para assim terem condições de trabalho. Então, nossa ideia é fazer um camelódromo de uma forma organizada, uma forma que a gente pudesse beneficiar todos, tanto na Salles Barbosa, quanto reorganizar, como a gente vê nas outras cidades do Brasil de grande porte, né, com barracas padrões, as pessoas, os ambulantes padronizados, tanto quanto fardamento, quanto carrinhos, né, naqueles que fazem seus comércios em deslocamento. Mas a gente, com certeza, nossa ideia é absorver essas pessoas e não fazer com que o comércio de feira... Porque assim, quando eles saem da rua ali, a gente pode ver que há um impacto também para as lojas, até porque os próprios consumidores que iriam ali nos ambulantes fazer suas compras, eles também ficavam motivados a comprarem no comércio e vice-versa. Agora, com essa retirada dos ambulantes, eu acho que tende a perder tanto os comerciantes, né, os lojistas, quanto os ambulantes que já estão aí, né, em déficit, em prejuízo, e estão aí sem saber o que fazer com toda essa situação. Candidato Paulo Tasso Pedreira, zona rural, candidato. A gente sabe que hoje, apesar de Feira de Santana ser uma cidade extremamente agrícola e pecuária, mas nós temos, portanto, um campo ainda assistido, de condições mais favoráveis para a agricultura. Até que diríamos que na pecuária menos mal, mas a agricultura de modo geral, sobretudo a agricultura de subsistência, qual seria o planejamento do seu partido?
Gilson, é realmente um absurdo a forma que a prefeitura enxerga o homem do campo. Para você ter uma ideia, apenas 0,4% das nossas terras rurais são irrigadas. Apenas 0,4%. 95% desses produtores rurais, eles não possuem planejamento técnico, apoio técnico, eles não possuem. 94% não possuem financiamento. Então, assim, você vê o quanto é problemática a questão do homem do campo, sem contar a questão do acesso. Hoje, o homem do campo ele não tem um acesso digno à cidade, né? Não tem vicinais, não tem estradas. Os próprios veículos também não são adaptados a trazer essas mercadorias. Então, a gente precisa de uma reformulação geral, principalmente apoiando o homem do campo com um apoio técnico, onde a gente tende a trabalhar com a casa de apoio ao trabalhador rural, para dar esse suporte, bem como escolas técnicas rurais, para a gente estar formando as novas gerações dos filhos desses produtores, né, a trabalharem juntamente na terra, juntamente com eles. Além disso, a gente pretende fornecer o kit irrigação, que é fundamental. Como eu falei, são apenas 0,4%, não chega a 1% das terras a serem irrigadas aqui dos nossos distritos. Então a gente pretende dar esse kit de irrigação, a gente pretende dar esse apoio técnico, fortalecer na escola rural, municipal, e principalmente criar acesso para esse trabalhador com a logística, tanto de veículos adaptados a eles trazerem os seus produtos para a cidade, bem como estradas dignas para esses produtores rurais estarem trafegando. Recebemos recentemente a Conceição Borges, a líder do Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Feira de Santana, lá no nosso comitê, e ela nos foi sensível e colocou durante a nossa reunião que de todos os planos de governo que ela teve acesso, o do José de Arimatea, do Republicanos e da Democracia Cristã são que mais estão conectados à realidade do homem do campo. Isso, palavra dela. Porque a gente fez um estudo prévio, a gente viu o que é que falta. Então a gente já fez essas soluções, já construiu essas soluções e agora pretende, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, colocá-las em prática. Candidato, a questão da mobilidade urbana, né, que talvez hoje seja a discussão mais em moda em Feira de Santana depois do BRT. Qual é o planejamento que vocês têm para isso e de que forma vocês encaram hoje esse tipo de... A mobilidade urbana é um daqueles problemas também crônicos de Feira de Santana. Desde quando a gente se entende por gente aqui em Feira de Santana, a gente sabe que o transporte coletivo ele sempre foi precário. Então, aí veio essa agora, o BRT, né? Esse elefante branco que nos levou milhões à nossa cidade e não tem funcionalidade nenhuma. Primeiramente, Dilson, é rever todo esse projeto. Rever esse projeto do BRT, dando prioridade à construção de um BRT contorno. Porque a gente sabe que hoje quem mais precisa desse transporte é quem mora na periferia, né? E a gente vê que da forma que foi construído, esse BRT ele não beneficia esse cidadão da periferia, esse cidadão que precisa chegar cedo no trabalho, né? Ele não tem meios. Então aí acaba partindo para a clandestinidade, né? O transporte ligeirinho, né? Os transportes clandestinos, que também já traz outro problema de fiscalização. Você vê o quanto problema essa questão do BRT, que já deveria ter solucionado essa questão da mobilidade urbana. Não solucionou ainda e só vem acarretando mais problemas. Para além de rever esse modelo de BRT, a gente precisa urgentemente colocar coisas básicas, como abrigos nos pontos de ônibus. Apenas 13% dos abrigos são cobertos em Feira de Santana. É quando eu digo que Feira de Santana é uma cidade arcaica, provinciana. Ela não é uma metrópole. Feira de Santana, infelizmente, não é uma metrópole. Nesse modelo de cidade metrópole que o nosso governo tende a colocar a Feira de Santana, né? E, para finalizar essa questão da mobilidade urbana, a gente pretende também criar ciclovias, que a gente vê que hoje a questão do ciclismo aqui em Feira de Santana ela é muito grande, está crescendo a cada dia. E a gente viabilizar, tanto para as pessoas que fazem o esporte, né, trafegar, quanto também para aquelas pessoas que vão para o seu trabalho de bicicleta.
Então, basicamente, são as nossas medidas aí para a questão da mobilidade urbana. Candidato, nós temos 5 minutos para a gente fechar a nossa entrevista e temos alguns assuntos ainda bem pontuados, que é a saúde, né? A saúde, que é talvez hoje a base da vida da cidade. Como é que o senhor está também analisando? Quando a gente fala em saúde em Feira de Santana, a gente só vê a questão dos escândalos públicos aí de corrupção, de recursos mal empregados. E o nosso objetivo é a criação do hospital municipal, que já passou de ser criado. Feira de Santana tem essa demanda incrível, uma população flutuante de quase 1 milhão de habitantes. E a gente só tem ainda o Clériston, e com esse hospital municipal a gente teria desafogar o Clériston, principalmente criação de policlínica, a gente só tem 7 em Feira de Santana. Fortalecimento das UPAs em parceria com o governo federal. E como a gente está na pandemia, a gente também não pode esquecer da questão do Covid. Nossa ideia é usar aquele espaço ocioso do parque de exposições e criar um verdadeiro hospital de campanha, não como esse aí da Martezeia, aí, que foram apenas 50 leitos, né, com pouca estrutura para o cidadão. Mas a gente criar um hospital de campanha grande que venha abarcar essa demanda, principalmente passando ali pela a questão da seleção daquelas pessoas ali que estão ainda em quarentena, e também o tratamento daquelas pessoas contaminadas. Aquele espaço está ocioso, uma condição logística muito boa, né, que favorece aí nas margens da 324. Então acho que essa seria a perspectiva ideal para esse momento de caos que a saúde passa em Feira de Santana. Cultura da cidade, deputado, ou melhor, candidato, né? Desculpe, deputado de Arimatea, né? Que é o Arimatea, que é o candidato a prefeito, né? Porque a gente a cultura, Gilson, né? A cultura de Feira perpassa principalmente pela valorização do artista local. Eu acho que tudo tem que ser em torno dessa valorização. Valorização essa que a gente não viu agora na questão do Covid, que a prefeitura forneceu apenas uma cesta básica para esses artistas, né? Totalmente aquém do que eles precisam. Então, assim, a gente pretende fortalecer a cultura feirense, principalmente com essa valorização dos artistas da terra, tanto na contratação da micareta, que a gente vê você vê que a prefeitura ela sempre priorizou artistas de fora com cachês caríssimos, e os daqui da cidade ficavam sempre renegados à margem da festa, sempre saindo em último, né, nas últimas apresentações, em palcos pouco favoráveis. Então, basicamente, a valorização com a contratação e a forma de a gente absorver esses artistas, criar festivais de música, né, de teatro, fortalecer a cultura, que é das peças-chaves aqui de Feira de Santana. A gente é o portal do sertão, a gente é a referência no interior da Bahia. Então, seria por aí. Bom, o senhor tem 2 minutos, pode utilizar da forma que o senhor desejar, expor seu ponto de vista, as suas despedidas. Maravilha. Caro ouvinte da Princesa FM, Paulo Tarso é um feirense, um lutador, um guerreiro, um filho de um carteiro com uma costureira, oriundo da Pedra do Descanso. Sou de escola pública, mas que através da educação eu consegui emergir na vida. E aí hoje eu sou policial militar, hoje eu sou proprietário de uma faculdade à distância aqui em Feira de Santana, e sou aquele cidadão indignado com a política. Eu, apesar de estar concorrendo hoje esse pleito, eu tinha em média 16 anos que não votava. Aquele cidadão mesmo completamente que perdeu a esperança na política. Mas com essa empreitada que me foi confiada, eu tive a possibilidade de parar de reclamar e partir para a ação, tentar resolver. Então, como cidadão que conhece as demandas de Feira de Santana, um cidadão que vive de fato a realidade do município, que não veio de um berço de ouro, eu sei, cidadão da periferia, o que você sofre. Eu sei, funcionário público, o que você sofre. Então é por isso que hoje eu me sinto apto a estar aqui trazendo vontade política, sangue novo, uma pessoa que não tem vivência nenhuma na política, mas que é um cidadão indignado que não aguenta mais estar aqui do outro lado, sendo gerido por pessoas incompetentes. Então é por isso que aqui eu estou sensibilizando a você, no dia 15 de novembro, votar em José de Arimatea 10,
para a gente mudar essa cidade de fato. Porque a gente não pode continuar vivendo uma cidade como Feira de Santana do jeito que está agora. Feira de Santana é uma cidade caótica. Tanto Feira de Santana é a 14ª. Feira de Santana é uma cidade caótica em vários problemas. E a nossa chapa, no dia 15 de novembro, tende a mudar isso. José de Arimateia e Cabo Paulo Tarso, 10. Obrigado ao candidato Paulo Tasso Pedreira, candidato do Democrata Cristão, né? E é candidato a vice na chapa de José de Arimateia, republicano. Obrigado, bom dia e obrigado, Dilson. Sucesso para o senhor.